João 6, encontraram? O versículo 64 diz assim: mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E uma coisa interessante aqui nesse versículo de João 6,64, é que aqui mostra logo para nós de cara uma coisa muito interessante, que Deus ou Jesus Cristo não se engana com nenhum de nós, não é? Porque olha só o que diz aqui: alguns de vós, mas há alguns de vós que não creem. Isso foi Jesus Cristo que falou. E aí o texto continua explicando: porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era que não cria e quem era o que o havia de entregar. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, irmãos, ele tinha plena consciência em relação às pessoas que se envolveram com os acontecimentos que o prejudicaram. Ele tinha total consciência de quem eram aquelas pessoas, e aqui deixa ainda mais claro que ele sabia quem era Judas Iscariotes. Às vezes a gente fica tão abatido, tão derrubado, porque nós imaginamos que os nossos pecados são tão gritantes e que nós podemos surpreender a Deus com algum tipo de impureza, imoralidade, seja em que aspecto for. Mas aqui está bem claro. Ele sabia quem é que não cria. Ele sabia quem é que iria traí-lo. Às vezes a gente pensa que Deus não conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos impuros, malignos, destrutivos. Às vezes a gente imagina que nós podemos surpreender a Deus. E aqui é bem claro mostrar que ele sabia de tudo. Do mesmo jeito ele conhece o meu coração, conhece o seu coração. Não tem como nós surpreendermos a Deus. A questão é que às vezes nós nos achamos tão irrelevantes e tão insuficientes, tão incapazes. E eu vou mudar isso, nós nos achamos tão indignos. Irmãos, e em si nós não temos dignidade alguma. Nós não temos, em relação a Deus, nós não temos nenhuma dignidade. Porque a Bíblia diz que nós éramos pecadores e Ele nos amou mesmo quando nós éramos pecadores. Imagina agora que nós decidimos buscar nos libertar da escravidão do pecado. Por isso que nós precisamos mudar a visão ou o conceito que nós temos de nós mesmos. Nós temos que parar de viver uma santidade religiosa. Nós temos que viver a santidade verdadeira, a santidade em sua essência. Dentro da misericórdia, dentro da graça e dentro do perdão de Deus. Amém? Isso com certeza fará com que nós possamos evoluir. Isso fará com que nós possamos crescer e realmente nos libertar. Porque quem Jesus Cristo liberta, vai ser liberto naturalmente. E nós vamos continuar entendendo um pouquinho acerca do contexto de libertar-se do Egito. E nós sabemos que quando se trata de Egito, se fala de escravidão. E hoje eu quero ensinar uma coisa bem simples para vocês, mas que a gente precisa, que nós precisamos estar conscientes para nós não nos atrapalharmos em relação a todo o propósito ou o processo que Deus precisa fazer nas nossas vidas. Toda vez que nós nos achegamos a Deus, ou quando uma pessoa se achega a Deus, seja por que motivo for, aqui se eu perguntasse de cada um, haveriam vários motivos diferentes e contraditórios uns dos outros, pelo qual fez com que você viesse a ter Jesus. Todos aqui têm um motivo diferente. Todos aqui têm uma situação diferente que o levou a você olhar para Jesus Cristo. Independente do motivo, não importa. Eu vim para Jesus porque eu era jovem, eu queria agarrar o jovem da igreja. Esse é o motivo. Aí começou a frequentar a igreja. Eu vim para Jesus Cristo porque o negócio estava estreito, estava muito complicado e eu vi que não havia saída, eu vim para Jesus. Amém, outro motivo. Eu pessoalmente me converti porque o meu casamento estava arrebentado. Então esse foi o meu motivo. E cada um aqui tem um motivo. Outras pessoas se convertem porque estão acometidas de uma enfermidade. E são vários motivos que levam a pessoa a se converter. São muitos motivos.
que fazem com que uma pessoa ela se quebrante e reconheça a necessidade de Jesus Cristo e da sua salvação e do seu propósito. Só que a gente tem que entender o seguinte: independente da nossa motivação, independente do desejo do nosso coração de mudar, porque a presença de Deus, irmãos, naturalmente ela transforma e muda. Esse é o propósito principal de Deus na vida de uma pessoa, a transformação. E mesmo que uma pessoa ela passe 20, 30 anos dentro de uma igreja sem ela mudar 1 milímetro sequer, isso é irrelevante para o propósito e para o plano de Deus. Isso também é relevante para o processo que Deus usa nas nossas vidas. Por quê? Porque quando uma pessoa, seja por que motivo for, ela decide entregar sua vida a Jesus Cristo, ela estabeleceu uma aliança. Irmão, se tem uma coisa que Deus não faz é quebrar alianças. Nós quebramos. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Significa o quê? Que essa aliança ela vai perdurar sobre a minha vida. Essa aliança ela vai continuar vigente. Mas sabe o que é mais ruim disso? É que todo o mover do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, que mesmo que ela quebre a aliança, ele continua o mesmo processo de tratamento, de quebradeira, o mesmo processo continua vigente do mesmo jeito. Por quê? Porque foi estabelecido uma aliança. Lembre-se que os dons de Deus são irrevogáveis. Não entenda que dons se refere apenas aos dons ministeriais ou aos dons do Espírito Santo. Dons significa um presente, uma dádiva. E não tem dádiva ou presente maior para cada um de nós, para os seres humanos, do que a salvação. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Por mais que uma pessoa ela decida, pelas suas atitudes, ela decida rejeitar a Deus, por mais que ela decida quebrar os princípios de Deus, o mover do Espírito Santo vai continuar sendo para que essa pessoa seja salva, para que ela se quebre, para que ela se liberte, para que ela se cure e para que ela saia da escravidão. Esse é o propósito de Deus. É por isso que às vezes as pessoas não entendem o motivo de algumas coisas acontecerem, mas é lógico, não interessa o motivo pelo qual nós nos achegamos a Deus. A questão é que uma aliança é estabelecida. E Deus ele não quebra aliança. Deus ele cumpre aliança. As promessas de Deus elas continuam vigentes sobre as nossas vidas, amém? E o Espírito Santo vai continuar a se mover por essa aliança. E essa aliança é baseada em quê? Nos princípios pelo qual nós temos que basear a nossa vida ou adequar a nossa vida e também nos seus desígnios. O que são desígnios de Deus? São promessas. A aliança de Deus se baseia em nós vivermos os princípios e recebermos as suas promessas. Nós entendemos durante esses dias que as promessas espiritualmente têm a ver com a chegada de Canaã. Escravidão significa sair do Egito. Canaã é a promessa de Deus. E nós entendemos que isso é uma realidade espiritual. Nós entendemos que a Bíblia não é apenas um livro de princípios e de mandamentos. A Bíblia é um livro de realidade espiritual. E, irmãos, isso é extremamente importante nós entendermos isso. A Bíblia é um livro de realidade espiritual. Parte dos ensinamentos que a Bíblia expressa, a Bíblia escrita expressa, é simplesmente a descrição de uma realidade espiritual que se manifestou de uma forma natural e que foi escrita. Como eu disse, a saída do povo do Egito não foi apenas um fato histórico que aconteceu com Israel há 4.000 anos atrás. Não é um fato histórico, é uma realidade espiritual. As nossas vidas sem Deus eram uma escravidão, era um Egito espiritual, um local de cativeiro. Nós entendemos que Egito não é prática. Viver no Egito não é porque pratica coisas erradas, viver no Egito é mentalidade. Tem cristãos que já saíram das suas práticas mundanas, mas a sua mentalidade continua presa ao Egito. Porque não tem a ver com prática apenas, tem a ver com mentalidade.
E esse é o motivo pelo qual muitos cristãos ainda continuam presos, mesmo já tendo saído ao Egito. Israel saiu fisicamente do Egito e chegou até Canaã, mas eles estavam presos. Eles saíram fisicamente, mas estavam presos pela mentalidade. Entenderam isso? É por isso que o Espírito Santo continua se movendo-se para nós sermos libertos. Para nós alcançarmos um nível espiritual de conquista. O nível de provisão, o nível de bênção, o nível de colheita, o nível de propósito de Deus. Estão entendendo até aqui? E nós precisamos entender que Deus ele se move através dessa aliança. E quando é que essa aliança ela se torna ou ela se quebra? Quando nós decidimos, quando nós realmente tomamos uma decisão de nos alienar de Deus completamente. Quando nós realmente damos as costas para Deus. Eu vou te explicar mais ou menos como é que é isso. Tem pessoas que pensam que elas estão desviadas ou deram as costas para Deus porque elas estão fora da igreja. Ela está fora da igreja, mas constantemente o Espírito trabalha. Olha, tu tem que voltar. Olha, presta atenção como é que está a tua vida. Sabe o que é isso, irmãos? Conexão ainda com Deus. Isso mostra que a aliança ainda está vigente, o Espírito Santo se move para convencer. É lógico que as pessoas chegam a um nível em que elas não querem saber de Deus. Eu já conheci pessoas assim. Essas pessoas, infelizmente, elas estão mergulhadas em trevas. Esse tipo de pessoas, eles estão mergulhados em trevas. Mas aquelas pessoas que constantemente sentem o peso, aquelas pessoas que sentem saudade da presença de Deus, mas não têm força, essas pessoas ainda estão dentro de uma aliança. O Espírito Santo continua se movendo da mesma forma, não com a mesma liberdade, mas ele continua se movendo do mesmo jeito para que essa pessoa ela possa realmente se libertar dessa escravidão e adentrar nos propósitos de Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Está dando para compreender? É por isso que essa aliança só é quebrada quando nós decidimos. Quando nós, por vontade própria e por convicção e consciência, eu não quero. Eu rejeito Deus. Eu já vi pessoas falar isso, irmão. Isso é uma coisa que eu não vou nem falar da seriedade de uma declaração dessa ou de uma motivação dessa, mas eu falo da tristeza que é uma declaração. Porque como que uma pessoa pode dizer, eu rejeito aquele que morreu por mim? Eu rejeito aquele que perdoa os meus pecados, aquele que preparou a eternidade para me receber. Eu rejeito aquele que foi moído, que foi traspassado pelos meus próprios pecados e iniquidades. Eu rejeito esse cara aí. Isso é uma coisa triste, não é, irmão? Como é que uma pessoa rejeita quem busca ajudá-la? Como é que uma pessoa pode rejeitar alguém que se doa para dar o melhor para essa pessoa? É esse nível e esse tipo de decisão que quebra a aliança com Deus. E ainda assim, a aliança é quebrada não da parte de Deus, mas da parte daqueles que a rejeitam por convicção. Aqui no versículo que eu li para vocês, fala claramente que Jesus sabia os que não criam e sabia desde o princípio quem é que iria traí-lo. Ele já tinha total consciência disso. Jesus não foi enganado. Jesus ele não foi de forma alguma ludibriado pelas artimanhas de Judas Iscariotes. Deixa eu só ajeitar aqui, irmãos, que saiu aqui da posição. E quando, irmãos, essa decisão ela é real no nosso coração, então, infelizmente, não tem o que fazer. Eu explico isso e mostro biblicamente. Lembra quando Judas traiu Jesus Cristo? É o contexto que nós estamos lidando aqui, estamos falando? Quando Jesus Cristo deu todas as oportunidades para Judas, você já parou para pensar em quantas oportunidades foi dada a Judas Iscariotes?
Primeiro que ele foi escolhido, Jesus sabia que ele era ladrão, Jesus sabia que ele era alguém difícil, assim como todos os 12 apóstolos. E esse homem, como todos os outros apóstolos, ele recebeu muitas oportunidades de ser diferente. Mas chegou um momento em que não havia mais o que fazer, por quê? Porque o coração dele não queria se converter. E Jesus disse para ele, olha, o que tu tem que fazer, faz. Não adia mais não, tu tem que me trair, vai lá e me trai. Esse momento foi a última oportunidade que foi dada a Judas por Jesus Cristo. É o momento que Jesus Cristo está na mesa ceando com eles e ele diz, olha, um de vocês vai me trair. E ele diz, aquele que me trair vai ser o que eu colocar um pedaço de pão molhado. E ele coloca na frente dos Iscariotes. Esse era o momento crucial para que Judas reconhecesse o seu pecado. Irmão, Judas não tinha boa intenção de coração, ele era ladrão. Ele estava dentro da igreja, ele andava junto com o líder da igreja, mas ele não tinha um coração convertido. Isso mostra o quanto Jesus Cristo é tolerante com as nossas fraquezas, debilidades e pecados. Isso mostra, irmãos, que não tem a ver com Deus. Isso mostra claramente que tem a ver com a nossa própria decisão. E Judas, ele teve muitas oportunidades, mas essa foi a oportunidade crucial. E ele disse, entrega. O que ele tem que fazer, te apressa a fazer. Por quê? Porque ele tinha recebido o sinal do pão molhado e ele não decidiu, por vontade própria, se arrepender. Infelizmente, as pessoas chegam nesse nível de rejeição às coisas de Deus. Judas era completamente consciente. E ele tinha total convicção do que ele estava fazendo. É um nível de malignidade tão grande que a Bíblia descreve, se eu não me engano é no livro de João, que diz que Satanás entrou em Judas. Irmãos, isso parece uma coisa comum. Mas não é uma coisa comum a Bíblia descrever que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Você já viu na Bíblia, em outro local da Bíblia, dizer que Satanás entrou em alguém? Não tem. Não existe isso. Mas na passagem de Judas é descrito que Satanás entrou. E é quando Jesus fala, o que tu tem que fazer, faz. Por quê? Porque no coração dele havia uma decisão, ele não tinha interesse de sair do nível de escravidão. Ele não tinha interesse de adentrar naquilo que Jesus Cristo tinha para a vida dele. Esse, irmãos, é o problema da escravidão. E quando eu falo de escravidão, não estou falando de escravidão de pecado, eu estou falando de escravidão de mentalidade, que pode incluir pecado também. Tem pessoas que são escravas do pecado. Outras pessoas são escravas de vícios, que também é um pecado. Outras pessoas são escravas nos seus relacionamentos e por aí vai. Tem pessoas que são escravas do seu próprio trabalho. Tem cônjuges que são escravos do outro cônjuge. Tem pais que são escravos dos seus filhos. Tem filhos que são escravos dos pais. O propósito, irmãos, de Deus, o mover do Espírito Santo é para nós sairmos da escravidão, seja em que nível ou em que área for. A Bíblia diz que nós somos chamados à liberdade. Ninguém é chamado para viver sob jugo. Ninguém é chamado, irmãos, para viver de opressão constante. Nós somos chamados à liberdade. E a questão da escravidão, irmãos, vocês estão conseguindo me acompanhar? A questão da escravidão é que a escravidão, ela limita. Ela limita, irmão, limita a nossa visão, limita as nossas expectativas e perspectivas. Esse é o problema da escravidão. Imagina quando, por exemplo, uma pessoa que ela é presa na depressão, ela é escrava da depressão. Ela entra num nível de tristeza profundo. O que é que vai restringir a vida dessa pessoa? Somente ao quarto dela. Ela só tem visão de quê? De uma coisa, do quarto dela. Eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Irmãos, isso é uma das enfermidades, se eu não me engano, é psicossomática, descrita, esse tipo de enfermidade, depressão. É uma das coisas mais tristes que pode haver numa pessoa, depressão. Isso é o tipo de coisa que é levado tão pouco a sério, até pela própria igreja. Ora, uma pessoa que está nesse nível de prisão, de escravidão, ela vai ficar restrita somente ao limite do quarto dela, das quatro paredes. Ela não vai ver o que está lá fora.
É isso, irmãos, que Satanás trabalha para manter a nossa vida presa, sem nós termos uma contemplação do que está ao nosso redor. É por isso que muitos não têm expectativa de vida. Por quê? Porque estão presos, limitados. Estão conseguindo entender? Esse é o problema da escravidão. Você acha que o povo de Israel, quando estava escravo no Egito, eles saiu para fazer turismo? Você acha que eles visitaram Canaã antes de ir lá em Canaã? Não, eu vou primeiro fazer um turismo lá com a minha esposa, com meus filhos, depois a gente vai chegar lá. Você acha que aconteceu isso? Não. Por quê? Porque eles eram escravos. Toda escravidão, irmãos, ela limita as nossas perspectivas e a nossa visão de vida. Toda escravidão é limitadora. Eles estavam restritos ao Egito. Sabe por quê? Porque é lógico que Faraó, sendo astuto como era, ele jamais iria permitir, já que eles eram escravos, deles terem visão de fora. Por quê? Eles iam ficar presos somente àquilo ali. Bom, a nossa rotina é trabalhar de sol a sol, comer cebola assada e comer alguns petiscos de sobra dos egípcios. E era isso que a vida deles se restringia. Porque toda escravidão, irmãos, ela restringe as nossas possibilidades. É por isso que uma pessoa que é escrava, que está escravizada pela depressão, ela só tem visão do seu próprio quarto, do seu próprio mundo que Satanás criou e ela infelizmente está dentro. Ela não consegue ver possibilidades, ela não consegue ter perspectivas, não consegue ter visão de vida. É aquilo que eu sempre digo, irmãos, toda pessoa que serve a Deus que não tem projeção, essa pessoa é morta. Se não tem projeção de vida, se não tem propósito, não tem planos, não tem sonhos, essa pessoa está morta. Essa pessoa é completamente estagnada, precisa se libertar. Ora, se Deus é um Deus de milagres, ele tem uma dimensão espiritual chamada Canaã, onde mana leite e mel, provisão, satisfação. É lógico que o propósito dele, o mover do Espírito, é para nós chegarmos a este lugar, a este nível de dimensão espiritual. Esse é o propósito de Deus. Mas o que acontece, irmãos? A maioria de nós estamos presos, limitados, com uma visão completamente limitada somente daquilo que nós ainda estamos escravizados. Estão conseguindo entender? Nós somos tirados, irmão, da escravidão para a liberdade. E o propósito da escravidão é justamente nos tornar restritos. Toda liberdade, irmãos, ela é ampla e cheia de possibilidades. Foi isso justamente que assustou o povo de Israel, porque imagina só, eles estavam restritos somente à cidade, irmãos, eles não eram restritos ao país Egito, não, falando fisicamente. Eles não tinham acesso ao Egito, eles observam que a Bíblia descreve que eles viviam em cidades. Vocês acham que eles saíram daquela cidade para fazer alguma coisa? Saía não, por quê? Escravidão é restrita. Eles tinham um único propósito de vida. Acorda cedo, trabalha o dia todinho de forma muito, muito dura e à noite volta para dormir. Essa era a vida do povo de Israel. Toda escravidão é restrita, eles não tinham acesso ao Egito. Eles tinham acesso apenas às cidades que eles viviam. Quando Deus envia Moisés e leva eles até Canaã, naturalmente, irmãos, eles ficaram assustados e apavorados. Por quê? Porque aquela visão restrita agora se amplia para toda uma possibilidade. É justamente isso que Satanás faz com todos nós. Nós somos acostumados, fomos criados, fomos treinados, infelizmente essa é a realidade. Irmãos, a maioria de nós fomos treinados para não ter êxito. A maioria de nós fomos treinados para não ter êxito. É claro que esse treinamento não é uma coisa proposital, não foi. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe, os pais, que o seu filho adolescente decide, como foi o meu caso, eu não vou mais estudar. Porque com esse tipo de negligência, nós somos treinados a não ter êxito.
Aí vai vindo a maturidade. A maturidade vai vindo, a gente vai pensando, poxa, por que eu não fiz? Poxa, agora eu não podia estar no meu carrão? Agora eu não podia ter estudado, não podia ter um trabalho estabilizado, ter um negócio próprio e estar agora na minha casa própria? Não, está pagando aluguel. Por quê? Porque foi treinado para não ter êxito. Sabe qual é o nome disso? Escravidão. Perdão. Isso é mentalidade de escravo, irmão. É disso que Deus procura nos libertar. É esse o mover do Espírito Santo para nos tirar desse nível ou dessa dimensão de escravidão para nós adentrarmos no melhor de Deus. E quando nós nos recusamos a nos colocar na amplitude da promessa, nós estamos infelizmente restringindo o que Deus pode fazer por nós. Vocês entenderam isso? Nós estamos nos mantendo com a mesma visão de escravo, como Israel tinha do Egito. Por isso, quando eles chegaram na terra prometida, eles ficaram assustados. Por quê? Era novidade. Eles eram restritos ao mundo deles, apenas uma única cidade. Por isso que uma pessoa que sofre de depressão, se tem uma coisa que ela não quer, é ver ninguém. Por quê? Porque a escravidão mantém a pessoa sem possibilidades. Vocês estão conseguindo entender isso? É isso, irmãos, que Satanás faz conosco. Toda escravidão é limitada e restrita. A liberdade é ampla e cheia de possibilidades. Por isso que é tão assustadora. Eu me formei com 42 anos de idade, irmãos. Pensa num cara que é arrependido. Eu poderia ter me formado com 20 anos, com 22 anos. Sabe por que eu não me formei? Porque eu era preso. Eu vivia em uma dimensão de escravidão. É claro que eu não tinha Jesus Cristo. Mas não muda, irmãos, a nossa vida com Deus, se nós não rompermos com isso, continuamos escravos do mesmo jeito. Aí existe uma dimensão de Canaã, promessas, mas eu estou preso na escravidão. Estão me seguindo? Toda escravidão é restrita e a liberdade é ampla e cheia de possibilidades. A visão de quem vive em escravidão foca-se apenas na sua rotina. É por isso que Judas deve ter ficado assustado quando Jesus Cristo ofereceu a possibilidade de ele ter uma vida diferente. Porque a escravidão de Judas era restrita apenas ao engano, ao mal. Ele com certeza não cria que ele poderia ser perdoado. Observa bem o que foi que aconteceu com os outros apóstolos. Os outros apóstolos, irmão, de acordo com a Bíblia e também com a tradição escrita, os apóstolos, eles viveram a amplitude da liberdade. Judas não. Judas se manteve restrito à sua escravidão. Está aqui o pão molhado, Judas, eu não quero. Então o que tu tem que fazer? Vai logo fazer. Tu tem que me trair, me trai. Por quê? Porque ele era um escravo. Judas, infelizmente, é uma prova bem clara de que a nossa decisão, a nossa postura, ela pode nos tirar ou nos manter na escravidão. Todos os outros apóstolos escreveram história. Qual é a história que Judas tem? O traidor. Judas é conhecido somente por traidor. Agora, se você busca a história do apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, até o apóstolo Tiago que morreu cedo, todos eles têm história. Por quê? Porque eles se libertaram. Eles conseguiram contemplar a plenitude da promessa de Deus. Judas permaneceu restrito ao seu nível de escravidão. Infelizmente, tem tantos cristãos que estão restritos em relação àquilo que Deus tem para as suas vidas. Vocês estão entendendo até aqui? Como eu disse no início, irmãos, quando nós temos aliança com Deus, e eu creio que todas as pessoas que estão aqui têm aliança com Deus. Todos que estão aqui têm aliança, senão não estava aqui. Uma pessoa que não tem aliança com Deus, ela está em qualquer lugar, mas ela não estaria na igreja. Então tem aliança com Deus sim. O Espírito Santo continua trabalhando. E é isso que eu quero que nós foquemos, e que o Espírito quer que nós foquemos nesta noite. Mesmo que nós, irmãos, sejamos negligentes com essa aliança, mesmo que nós sejamos pecadores,
Mas o Espírito Santo continua trabalhando e movendo-se para nós voltarmos para a aliança. O trabalho continua o mesmo, só que existe uma coisa extremamente importante. Geralmente, irmãos, para nós nos desapegarmos de algo que nós estamos envolvidos, ou seja, geralmente para nós sermos libertos de um nível de escravidão que nós estamos presos, infelizmente a gente precisa passar por uma pressão muito grande, um desconforto quase que insuportável. É por isso que muitas pessoas, elas padecem, elas sofrem, elas definham. Por quê? Porque isso caracteriza-se o trabalho do Espírito Santo buscando limpar, buscando convencer para que essa pessoa seja mais uma vez reintroduzida na mesma rota. Por exemplo, quando o povo de Israel estava preso no Egito, o que foi que fez com que Deus viesse até eles através de Moisés para libertá-los? Foi o nível de desconforto que eles viviam. Eles eram apegados à escravidão e a história e o relato bíblico mostra isso claramente. Eles eram completamente apegados àquilo, eles viviam 400 anos, eles viviam, gerações foram formadas naquele mesmo nível e ambiente escravo. Então eles eram muito apegados. Sabe o que Deus fez para que eles fossem libertos? Deus teve que apertar. É isso que acontece na vida de muitas pessoas que têm aliança com Deus. Eu não estou dizendo que são fiéis a Deus, amém? Eu estou dizendo que têm aliança com Deus, porque enquanto a convicção estiver no coração, a aliança está vigente. O Espírito Santo trabalha, e o Espírito Santo se move, irmão, de acordo com o princípio de Deus. O princípio de retidão e de justiça. O que deve prevalecer na nossa vida é esses princípios. Ah, mas eu tenho conhecimento de Deus, eu tenho aliança com Deus, mas eu me movo em injustiça, então vai apertar o negócio. Porque a justiça de Deus, ela julga toda injustiça. Isso, irmãos, isso é realidade espiritual. Vocês estão entendendo isso? Isso é realidade espiritual. Deus só se manifestou porque Israel chegou no nível de opressão tão grande de escravidão que não tinha como, eles tinham que clamar a alguém, eles clamaram e Deus veio. É mais ou menos um tumor. Quando fica inchado, inflamado, ele tem que sair ou não tem? Tem que espremer, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz, por quê? Porque existe uma aliança, existe um propósito. Eu ainda creio em Deus. Ah, eu creio que Jesus é o único Senhor, então você tem uma aliança. Você pode não estar vivendo ela, mas tem a convicção de uma coisa, que o Espírito Santo está se movendo para que essa aliança se cumpra. E se nós resistimos, o que é que acontece, apóstolo? O tumor vai ser espremido. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, um tumor inflamado para ser espremido dói muito. Mas eu sei que tem pessoas que de vez em quando tem tumor. É uma dor ruim ou não é? É o mesmo princípio, irmãos, para as nossas vidas, quando Deus se move e fica espremendo as nossas vidas. Por quê? Porque existe uma aliança. Israel foi praticamente expulso do Egito porque Deus espremeu até o nível que eles tiveram que sair. Sabe por que Judas Iscariotes ele não aguentou e teve que trair Jesus? Porque o poder e o princípio santo que Jesus Cristo vivia e ensinava espremeu Judas ao ponto dele ter que decidir. Eu entrego Jesus Cristo ou eu não entrego? Às vezes, irmãos, para que nós sejamos libertos de um nível de escravidão, nós temos que atingir um nível de desconforto, infelizmente, muito grande. Mas se eu não entender que esse desconforto é o trabalho do Espírito Santo para que eu me converta, eu vou continuar resistindo a Deus. Eu vou continuar negando a Deus e Ele vai continuar trabalhando na minha vida. Sabe quem é que vai ser exprimido? Eu. Observa que todos os apóstolos foram exprimidos. Por quê? Porque havia um princípio, uma aliança com cada um deles. Mas eles foram exprimidos e eles decidiram fazer o que era correto. Judas não.
Judas, ele decidiu do seu coração, não, eu não quero realmente, o pão está aqui, mas eu não vou comer desse pão molhado. E Jesus disse, então vai logo e entrega, faz o que tu tem que fazer. E ele foi fazer. O que Deus quer nos ensinar, irmãos, com isso é que tem coisa nas nossas vidas, área das nossas vidas, que talvez nesse momento esteja sendo espremida. Mas sabe qual é o propósito disso? É nos tirar da escravidão, irmãos. Um tumor é exprimido para quê? Para que ele sare, para que ele se cure. Agora, eu não vou poder permitir que Deus faça esse trabalho se eu não compreender isso. Se eu continuo decidido a não fazer a vontade de Deus. E sabe por que muitas pessoas decidem não fazer a vontade de Deus? Pelas suas imperfeições. Judas era imperfeito e teve a oportunidade de se converter. Todos os apóstolos eram imperfeitos e tiveram a oportunidade de se converter. E se converteram. Apóstolo, mas eu não quero, então você vai continuar sendo exprimido. Não porque eu estou dizendo. Não porque eu estou declarando, mas porque existe uma promessa e uma aliança da parte de Deus. E Deus não quebra aliança. Aposte como é a forma de eu me livrar disso, eu te digo. E talvez você não goste. Quer ouvir assim mesmo? Mas eu vou dizer assim mesmo, mesmo que você não quisesse. É fácil, é só você parar de dizer que crê em Deus e que reconhece Jesus Cristo e diga que crê no diabo, que o diabo torna-se o seu senhor. É fácil. Aí quebra. Aí só vai ser quebrado. É a única forma. É a única forma. Porque não tem como. É simples. Por que eu estou dizendo isso? Para nós aceitarmos Jesus Cristo não foi feita uma oração de entrega? Ora, se eu não quero mais me entregar a Jesus Cristo, então eu tenho que fazer essa oração. Se eu rejeito, eu quebro essa oração e agora eu vou entregar a minha vida ao meu pai. Ou ao outro pai. É simples isso. Vocês entenderam? Porque, irmãos, se eu não decidir, ou se uma pessoa não decidir fazer isso, vai continuar sendo exprimido, irmão. O texto mostra claramente que Jesus sabia quem é que iria traí-lo. Por que ele não teve uma atitude ou atitudes restritivas em relação a Judas? Não, sabe o que é que Judas se tornou? Tesoureiro. Por quê? Porque não é por perfeição, meu irmão. O que Deus se move, o mover do Espírito Santo, para nós sermos tirados da escravidão. Quantas escravidões, irmãos, as pessoas estão mergulhadas? Escravidão do engano. Escravidão da falta de visão, da falta de perspectiva, da falta de projeção de vida. Se a gente parar para pensar nisso, irmãos, são muitas coisas que nós ficamos presos, sem nenhum tipo de expectativa. O trabalho de Deus é nos tirar desse nível para colocar dentro do propósito dele. Vocês estão conseguindo entender? E é por isso que às vezes, irmão, para nós nos desapegarmos de algo que nós estamos envolvidos, é preciso ter um nível de desconforto insuportável. E aí o que é que acontece? Eu vou terminar. Se manifestam situações hostis. Hostilidade. Vocês sabem o que é hostil, não é a palavra hostil? Situações hostis. Sabe por que algumas situações hostis, de hostilidade, se levantam contra nós? Para nos expulsar de uma limitação e nos colocar dentro da plenitude. Faraó foi completamente hostil com Israel. Uma situação complicada, difícil, muita batalha de palavras, muita batalha espiritual. Ou seja, se levantou uma situação de hostilidade para quê? Para que eles fossem arrancados do nível de conforto e de prisão que eles estavam, para ser colocados dentro da plenitude. Algumas dificuldades que alguns de nós enfrentamos é justamente isso. Situações hostis, situações que a gente não consegue explicar, situações que nós não encontramos explicação, não encontramos motivo. Simplesmente, irmãos, é o Espírito Santo se movendo para nos alinhar e nós resistimos, então vai doer mesmo. É muito desconforto, é muito difícil, por quê? Porque Deus continua com seus princípios.
Deus não muda. Deus é santo, Deus é justo e Deus é verdadeiro. Nós somos mutáveis, nós mudamos. Deus é absoluto e nós somos relativos. Ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar se movendo até o ponto em que eu decida ou me entregar de uma vez e permitir que ele faça a obra, ou fazer como Judas, o que tu tem que fazer, faz logo. Deixa o diabo entrar, deixa o diabo tomar conta da tua vida e faz. Vocês estão entendendo isso? O que cada um de nós, irmãos, precisa ou precisamos identificar é qual nível de escravidão que nós podemos estar, em qual área da nossa vida. Pode ser vício. Como eu disse, pode ser depressão, pode ser rejeição, pode ser dificuldade de perdoar, pode ser bebidas, pode ser relacionamentos, não sei. Uma coisa nós sabemos é que Satanás ele usa qualquer coisa para nos manter escravizados. E o trabalho e o mover do Espírito Santo é nos tirar dessa escravidão. Esse é o propósito. É por isso que se torna tão desconfortável para alguns de nós. Porque a gente não entende o mover de Deus. Nós não entendemos que existe uma promessa sobre nós. Nós não entendemos, irmãos, que existe um legado da parte de Deus sobre nossas vidas. Esse é o problema. Aí o tumor vai ser exprimido. O Espírito Santo vai se mover, o Espírito Santo vai continuar trabalhando. E aí é onde se levantam as situações hostis. Mas qual é o propósito dessas situações? É nos tirar da limitação da escravidão para nos levar para o nível de conquista. Irmãos, quantas... Talvez aqui mesmo, nessa igreja, vocês que estão me ouvindo, quantos de vocês desistiram de alguns propósitos de vida? Quantos de vocês talvez estejam sem expectativa nenhuma agora? Ah, não, minha vida não tem mais jeito, não. Ah, deixa correr solto. Não, meu irmão, isso é prisão do Egito, isso é do inferno, isso aí. Isso é maligno. Judas tinha toda a oportunidade de se libertar, mas ele não quis, é a decisão dele, a decisão é sua, meu irmão. E Jesus não estava pedindo que Judas fosse santinho, não. Ele apenas pediu que ele se arrependesse. Arrependimento, irmãos, é reconhecimento do que está debilitado em nós. Observa quantos homens de Deus se arrependeram e depois cometeram os erros do mesmo jeito. Isso não é um incentivo, irmãos, nós vivemos uma vida de pecado. Isso é um incentivo a nós sairmos da escravidão para entrarmos na plenitude do que Deus tem para nós, sem ser enganados. É justamente um incentivo para nós sairmos da nossa área de escravidão, que é restrita, que não tem possibilidades, irmão. O plano de Deus é nos tirar dessa escravidão. É nos remover para chegarmos em Canaã. Existem promessas. Judas, infelizmente, ele escolheu a escravidão em vez da plenitude da vida. Somos nós que escolhemos, irmão. Somos nós que decidimos. Ah, apóstolo, mas eu não tenho força, então tipo, fica perto de quem tem. Eu não entendo, fica perto de quem entende, meu irmão. Eu não consigo, eu não sei, fica perto de quem sabe. Eu não consigo falar, vai para perto de quem fala muito. Mas é decisão, irmãos, não adianta nós queremos dizer que Satanás ele só tem, irmãos, legalidade na nossa vida quando nós permitimos. Eu não estou dizendo com isso que a batalha é fácil, não estou dizendo isso. É árdua, é complicado sim, porque existem muitos enganos de mente, esse é o problema. Ora, meu irmão, mas todos nós que estamos aqui temos uma consciência, nós sabemos que existe uma palavra de Deus, sabemos que existem igrejas, sabemos que existem pessoas que podem nos ajudar, sim ou não? Todos nós não temos consciência disso? Então não tem a ver com o diabo, tem a ver conosco. Tem a ver com a nossa decisão. Irmãos, não havia ninguém mais qualificado e capacitado em todos os níveis do que Jesus para ajudar Judas. Mas ele não quis. Foi decisão dele. Ele decidiu.
Havia uma aliança, por isso que Jesus continuava, mesmo sabendo que Judas roubava, sabendo que Judas era falso, ele continuou trabalhando e se movendo para quê? Para que ele se arrependesse. A aliança permaneceu até o momento que Judas decidiu, eu não quero mais. E ele deu as costas para Jesus. Por isso que eu disse, irmãos, eu não falei nada exagerado. A única forma de quebrar essa aliança é tirar a paternidade de Deus e adotar a paternidade do diabo. É a única forma. Eu não falei isso como com exagero. É a realidade espiritual. Não tem como. Meu irmão, só o fato de nós crermos que Jesus Cristo é Salvador e Senhor, nós já estamos ligados a Ele. Já tem uma ligação, isso é uma aliança que está vigente. Não significa que eu vou receber os benefícios dessa aliança. A gente tem que entender as coisas. Estão entendendo? Com todo o pecado de Israel, eles permaneciam com uma aliança com Deus. Mas observa que eles também decidiram, na hora de entrar em Canaã, o que é que eles disseram? Vamos voltar para o Egito. Foi eles que decidiram, não foi Deus que mandou. E como eu disse, durante essa semana, eles eram tão inconstantes que eles nem entraram em Canaã nem voltaram para o Egito, ficaram no meio. Sabe o que é isso? Inconstância. A aliança permaneceu vigente, mas eles todos morreram. Ou seja, sem alcançar o propósito. Nós precisamos, irmão, decidir romper com esse nível de escravidão. Deus tem coisas tão maravilhosas para fazer na nossa vida. Deus tem plano de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro, como diz a sua palavra. Irmão, mas aqui nessa igreja, quantas pessoas quantas pessoas aqui têm rejeitado, irmãos, o melhor de Deus? Irmãos, eu não estou falando de vida de crente, não. Eu estou falando de propósito natural. Eu não estou falando de vida espiritual, estou falando de propósito natural. Do mesmo jeito que Judas fez, irmãos, alguns de nós fazemos do mesmo jeito, damos as costas. Ainda bem que ainda existe a misericórdia, ainda bem que ainda existe uma intercessão, ainda bem que ainda existe uma conexão. Mas a gente rejeita, irmãos, de forma ainda parcial, mas isso pode se aprofundar ao ponto de não querer saber mais de Deus. Mas isso é pior, como eu disse, quando a gente permanece ligado e Deus continua se movendo e espremendo. Para saber se nós tomamos alguma atitude. Irmãos, entenda que isso Deus não faz porque Ele é mau, não. Isso faz parte do desígnio de Deus. Se tem uma aliança, Ele vai continuar trabalhando. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Não é porque Deus é malvado e quer nos fazer sofrer ao ponto de nós nos convertermos pelo sofrimento. Não é isso. São princípios espirituais. São desígnios eternos que estão liberados. Por isso, irmãos, que a decisão ela cabe a cada um de nós. É por isso que Israel foi expelido do Egito. Porque havia uma aliança e essa aliança se moveu. Deus se moveu até o ponto de eles terem que praticamente ser expulsos do Egito. Judas não suportou ficar até o final com Jesus. Por quê? Porque havia um mover espiritual. Para quê? Para alinhar tudo. Meu irmão, o plano de Deus nas nossas vidas é alinhar a nossa vida em tudo. O ruim disso é quando nós não entendemos que Deus está consertando e a gente imagina que está tudo bagunçado. Está consertando, irmão. Infelizmente tem concertos que são doloridos. Infelizmente tem concerto de vida que exige um preço. Infelizmente. Preço dolorido. Infelizmente a realidade é isso. Quer ver o exemplo disso? A morte de Cristo. Sabe para que Jesus Cristo morreu, irmão? Para consertar a humanidade. Sabe qual foi o preço? A morte dele.
Às vezes nós sofremos perda na nossa vida, a gente não entende, a gente reclama de Deus. Espera aí, Deus está só consertando, meu irmão. Consertando o quê? As besteiras que eu mesmo fiz. Removendo os frutos que eu mesmo plantei, então eu tenho que colher agora. Jesus Cristo morreu. Por quê? Porque prestava de um conserto. Às vezes, meu irmão, a tua vida ou a minha vida entra no nível de bagunça, ou até mesmo nível destrutivo, apenas porque Deus está buscando consertar. Não porque Ele bagunçou, porque nós bagunçamos. Nós, pela nossa desobediência, pelo fato de sermos arredios a Deus. Vocês estão entendendo isso? Só que quando essas coisas manifestam, a gente nunca tem como Deus consertando. A gente sempre reclama de Deus. Porque a gente olha para as perdas. E Deus também perdeu o filho dele. Como homem. De forma injusta. Jesus não fez nada para ninguém, irmão. Mas havia um conserto a ser feito. Tem coisa na nossa vida que para que seja consertado vai ter que ter perda, sim. E não adianta eu querer fazer isso ser bonito, porque não é. Infelizmente. Tem pessoas que só vão servir a Deus ou serem fiéis a Deus quando o seu casamento entrar num nível de destruição. Tem pais que só serão fiéis quando vê os filhos afundarem no nível de destruição. Infelizmente. Não é castigo de Deus, irmãos, é Deus buscando consertar as besteiras que nós fizemos. Sabe qual é a nossa atitude? A gente joga tudo na face de Deus. Deus é o culpado. Ah, porque Deus tem uma promessa e como é que a minha vida está desse jeito? Não, Ele está consertando. Para que houvesse um conserto na humanidade, Jesus Cristo teve que morrer. Imagina esse preço aí. Se nós, irmãos, decidirmos sair da escravidão, com certeza nós seremos livres dessa escravidão. Se nós decidirmos mudar a nossa mentalidade, porque Egito é uma mentalidade, não é prática. Egito não é prática, é mentalidade. As práticas fazem parte. Como eu disse, tem muita gente que imagina porque parou de beber, parou de fumar e está frequentando a igreja, está livre do Egito. Não está, não. Porque a mentalidade continua limitada. A mentalidade continua, infelizmente, sem perspectiva, sem visão, sem ver a amplitude do que Deus quer fazer. Por isso, como nós aprendemos essa semana, não se qualifica, não tem interesse em aprender, não tem interesse em mudanças, se relaciona com todo mundo. O que significa isso? Está preso ao Egito. Egito é uma mentalidade, irmãos, não é apenas prática de coisas do mundo. É mentalidade. Mentalidade é uma coisa mais profunda. É muito mais fácil nós libertarmos de uma prática do que de uma mentalidade, irmão. Por isso que a Bíblia diz que o meu entendimento tem que ser renovado. A prática a gente deixa rapidinho. Eu não bebo mais, ok, legal, bacana isso. Não bebe mais, mas não tem problema de odiar as pessoas. Escravidão do mesmo jeito. Mentalidade. Estão entendendo? Nós temos que realmente decidir, meus irmãos, a nos libertarmos de toda a escravidão desse Egito do inferno. Dessa região maligna que tem tudo a ver com escravidão. E todos nós aqui, não escapa nenhum, começando comigo. Todos nós temos um nível de prisão no Egito. Todos nós. Tem que se libertar. A gente tem que, cada dia, a nossa vida espiritual tem que se desenvolver para nós rompermos com esse nível de prisão, com esse nível de malignidade. É por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, porque Deus sabe, irmãos, que a nossa estrutura não recebe a transformação instantaneamente. Quantas feridas profundas alguns de nós não temos? Que não é curada apenas porque passou um ungido na testa, porque orou. Não cura não, irmão. Não cura não. Tem coisa que precisa de anos de ministração. Judas passou 3 anos sendo ministrado pelo maior discipulador que a terra já viu. Ele não se converteu. Infelizmente. Existem coisas, irmãos, que são profundas em nós.
Mas uma coisa eu sei, irmãos, é totalmente possível nós sermos livres da escravidão e alcançarmos o nível de Canaã. É momento da nossa visão mudar sobre a nossa vida, meu irmão. É momento da nossa perspectiva de vida ser mudada. Chega da limitação da escravidão. Chega de nós vivermos dentro do nosso próprio mundo. É momento de sair. Peça a direção de Deus. Busque Deus. Peça para que Deus te oriente. Peça para que Deus te fale. Um momento você vai ouvir Deus. Um momento você vai ter uma visão clara do que Deus tem para a tua vida. Desde que você não pare de clamar. Desde que você não pare de buscar. Tudo, irmãos, depende de nós estarmos conformados ou não com a nossa realidade atual. Tudo depende disso. Eu digo para vocês, irmãos, algo que eu faço na prática, na minha própria vida. Se tem uma coisa que eu oro para Deus todos os dias, é para que Deus me mude a minha visão, para que Deus me faça ouvir o que eu ainda não ouvi, para que Ele me faça entender o que eu ainda não entendi. Nós precisamos ter esse tipo de atitude, irmãos. Se nós não tivermos essa atitude, nós vamos continuar presos, vamos continuar escravos. E nós não somos chamados para ser escravos, amém? Somos chamados para viver em liberdade. E liberdade significa mudança, satisfação, significa novidade. Então, se você quer viver a novidade de Deus, decida se libertar. Decida sair desse Egito, decida entrar em Canaã. Amém?